Meus irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos mais um domingo. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, segunda, ou ainda não tive a oportunidade de conhecer, meu nome é Alessandro, sou pastor auxiliar aqui na igreja. Já vocês vão ter oportunidade de conhecer a liderança da igreja, o conselho, são os pastores e os presbíteros, que daqui a pouco estarão aqui. Mas eu gostaria de começar esse culto com vocês, pensando um pouco sobre o texto de João, 1 João capítulo 4. Eu acho que é uma resposta daquilo que acontece diariamente nas nossas vidas. O texto vai dizer que o amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós não temos mérito algum, foi por causa do amor de Cristo. E Paulo, ele vai dizer que o amor de Deus é tão grande que após a morte de Jesus Cristo, depois dele ter ficado um tempo aqui com a gente, ensinando o Evangelho, perdoando os pecados das pessoas, curando os enfermos, logo depois que ele morre, ele vai para o céu, ele envia o Espírito Santo para morar em nós, fazer da nossa vida, do nosso corpo morada, templo do Espírito Santo, templo da casa do Senhor. E Paulo vai dizer que quando ele faz isso, ele afirma que o Espírito, ele está sendo renovado todos os dias. O homem interior, por causa do Espírito Santo de Deus, ele está sendo renovado todos os dias. Todos os dias. Em contrapartida, o nosso homem exterior, ele vai se desfalecendo, ele vai morrendo, né? Mostrando o resultado do pecado, mostrando o resultado daquilo que nós fizemos uma vez que viramos as costas para o Senhor através do primeiro homem, Adão. Mas Paulo, nesse mesmo texto, ele vai falar assim: estejam sempre animados por isso, estejam animados por isso, porque esse homem, ele vai sendo renovado todos os dias, esse homem interior. Você está aqui nessa noite, eu estou aqui, porque esse homem interior, ele responde ao chamado de Deus, ele responde àquilo que Deus coloca como propósito de vida. Então não é mérito nosso, é amor de Deus, ao enviar Jesus Cristo, e logo depois da sua morte, não nos deixar sozinhos, colocar em nós o teu Espírito Santo. Eu queria te convidar nessa manhã a ficar de pé, para que nós pudéssemos orar, agradecendo a Deus, e que durante todo o nosso culto ao Senhor, nós possamos perceber o amor dele transbordando sobre a nossa vida, o amor dele sendo gracioso, invadindo o nosso coração, o nosso ser, nos fazendo cada vez mais responder a esse amor. Tá bom? Que você hoje adore a Deus, cante louvores a Ele e peça a Ele para que o teu coração esteja ardendo por ouvir a tua palavra. Tá bom? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por tanto amor, muito obrigado por tanta graça, obrigado por invadir o nosso coração, invadir a nossa alma, invadir o nosso ser, colocar em nós o teu Espírito Santo, para que, como servos do Senhor, dar bons frutos, frutos que transformem a vida de outras pessoas, frutos que apontem para o Senhor, que te glorifiquem. E eu peço que nessa noite o Senhor possa visitar as nossas vidas nesse lugar com poder, com graça, transformando, Senhor, perdoando os nossos pecados, curando as nossas feridas e fazendo com que nós possamos, ao sair daqui, percebermos que de fato os nossos corações, eles arderam diante de Ti. Isso significa que os nossos olhos foram abertos, que verdades foram faladas para nós e que mentiras foram jogadas por terra. Nós pedimos que isso aconteça nessa noite na nossa vida.
pela tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te convido a adorar o Senhor, a louvar o nome dele, tá bom? Em nome de Jesus.
Cantamos que Ele é santo. Santo, Santo, Todo-Poderoso, reina em vitória sobre terra e céus. Santo, Santo, Todo-Poderoso, sim, vitorioso sobre terra e céu. De novo do início. Santo, Santo, Todo-Poderoso, reina em vitória sobre terra e céu. Santo, Santo, Todo-Poderoso, sim, vitorioso sobre terra e céu. Venha a nós teu reino, cumpra o teu querer, assim na terra como nos céus. Vamos proclamar em nossos corações, cantando santo é o Senhor. Cantamos Deus da glória. Deus da glória, vemos tua vitória no viver daqueles salvos pela cruz. Rocha eterna, rocha eterna, seja adorado enquanto a igreja canta em uma só voz. Venha a nós teu reino, cumpra o teu querer, assim na terra como nos céus. Vamos proclamar em nossos corações, cantando santo é o Senhor.
Nos ajude, Pai. Nos ajude a ser mais parecido contigo, meu Deus. Para que tudo que nós cantamos aqui, Senhor Deus, faça real sentido, Pai, seja verdade. Faça-nos olhar com seus olhos, Senhor Deus. Faça-nos ter as suas ações, meu Deus. Para que a gente seja comprometido contigo e com o seu reino, Pai. Que a gente possa ver tudo que a gente tem a fazer, Pai. Todo o nosso calendário, toda a nossa agenda, Senhor Deus. Que a gente possa voltar ela para Ti, Pai. Que de domingo a domingo a gente cante a Ti, exalte a Ti, glorifique a Ti, Pai. Em cada ação, Senhor. No nosso trabalho, nos nossos estudos. Que a gente te exalte cada vez mais, Senhor. Esteja mudando nosso coração, Senhor. Estamos aqui para isso, Pai. Por tua misericórdia. Por tua misericórdia encontrada em tua graça, sou envolvido por seu grande amor e não há nada mais que o Senhor. Ver tua perfeição, contemplar sua graça, tua fidelidade é a minha canção. Teu amor é a luz do meu ser. Eu olho para ti, Criador do mundo. Permaneço em teu temor, a tua glória. Vivo para te adorar, Jesus, Rei dos céus. Por tua misericórdia. Tua misericórdia encontrada em tua graça, sou envolvido por seu grande amor e não há nada mais que o Senhor. Ver tua perfeição, contemplar tua paz, tua fidelidade é a minha canção. Teu amor é a luz do meu ser. Eu olho para ti, Criador do mundo. Permaneço em teu temor, a tua glória. Vivo para te adorar, Jesus, Rei dos céus, e aos anjos ao redor clamam santo para aquele que há de vir, Jesus.
Pode sentar. Boa noite a todos. É muito bom poder adorar a Cristo em comunhão com os irmãos, não é mesmo? É uma felicidade tremenda. Nós entramos agora no nosso momento de dízimos e ofertas, momento esse onde nós continuamos a adorar o Senhor, mas agora com tudo aquilo que Ele nos tem nos dado. Nós falamos muito sobre o que os dízimos e as ofertas são, mas eu queria comentar um pouco daquilo que eles não são. Os nossos dízimos e nossas ofertas, eles não são moedas de troca com o Senhor. Nós não estamos comprando nenhum favor de Deus, nenhum favor de Cristo. Nossos dízimos e nossas ofertas, elas não são nenhuma garantia perante com Deus. Nós não estamos garantindo nada com o Senhor ao dar nossos dízimos e ofertas. Mas nossos dízimos e ofertas, ele é uma resposta ao amor de Cristo por nós. Resposta pelo teu sangue, resposta pelo teu sacrifício. Em resposta a esse amor, nós dizimamos e ofertamos ao Senhor com aquilo que o Deus mesmo botou em nossas mãos. Deus coloca em nossas mãos bens para que nós possamos administrá-los. E nós, em gratidão, e nós, em resposta a esse amor, nós dizimamos e ofertamos. Esse não é o momento de fazer isso com pesar, esse não é o momento de fazer isso com tristeza, e nem é o momento de fazer isso como se fosse uma obrigação. Esse é um momento de alegria, onde nós nos alegramos e oferecemos ao Senhor aquilo que o próprio Deus nos deu. Na sua frente você vai encontrar envelopes pretos e vermelhos. Os envelopes pretos são ofertas e dízimos para esta igreja. Os envelopes vermelhos são ofertas e dízimos para as nossas plantações, tanto em Itaipuaçu quanto em São José. Nós também temos maquininha de cartão ali atrás com o diácono Axel e também podemos receber por forma de Pix, correto? Vamos orar e vamos dizimar para a honra e glória do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai, muito obrigado por este momento, Senhor. Obrigado, Pai, por podermos, Pai, adorar e glorificar, Pai, com as nossas ofertas, com nossos dízimos, Senhor. Pai, que isso não seja feito, Pai, com pesar nos nossos corações, mas com alegria, Senhor. Com um coração grato, Pai, humilde, Senhor. Com um coração, Pai, de um servo que se encontra de joelhos em frente da cruz de Cristo, Pai, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Peço, Pai, que esses dízimos e ofertas, Pai, sejam para a Tua obra, Senhor. Sejam para expandir o Teu reino, Pai, nas nossas plantações, Pai, e aqui na igreja local também. É isso que eu lhe peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem vir. Boa noite, gente. Boa noite. Feliz Dia dos Pais, para os pais, né? Você ainda tem seu pai, né? É um dia incrível. Eu perdi minha mãe há um ano atrás, mas meu pai ainda está vivo, está morando lá no Espírito Santo. Hoje eu pude mandar um áudio para ele. Não sei se ele entende muito bem o que eu falo, porque ele está debilitado, mas eu pude mandar um áudio para ele e dizer que o amava e agradecer a Deus pela vida dele, o quanto ele foi exemplo para a minha vida. Bem, muito obrigado por você ter vindo, por você estar conosco. Eu quero explicar para você que nós estamos numa série sobre provérbios. Entretanto, na semana passada eu terminei a primeira parte dessa série.
Então eu estou preparando uma segunda parte que vai ser um pouco mais para frente. E eu agora, durante alguns domingos, vou estar pregando alguns sermões avulsos da minha percepção daquilo que Deus tem falado ao meu coração sobre a vida cristã, o que é ser um cristão. E algumas coisas têm me preocupado ultimamente. Eu quero, obviamente, agradecer a todos vocês que estão orando por nós nas plantações. Nós estamos plantando algumas igrejas, o Luiz em Itaipuaçu, no Barroco, eu em São José dos Campos. Hoje nós tivemos uma lotação quase plena, houve um avivamento em São José dos Campos. Está pensando que só Deus só olha para você? Deus não só olha para você não, meu velho. Então, nós tivemos em média de 30 pessoas em São José dos Campos, que é um avivamento. A gente está batendo 5, 6. Parece que as coisas estão começando, Deus está começando a trabalhar. Eu até postei um pouquinho hoje de manhã no meu Facebook o ensaio da nossa equipe de música. Então foi um dia bem agradável, maravilhoso. E lá eu ainda estou na série de Provérbios, então não terminei. Eu queria aqui conversar com vocês, que eu vou chamar isso hoje de complacência. O que é complacência? É quando você não tem opinião própria e você faz tudo para agradar os outros. É assim que os cristãos estão ultimamente. Eles são complacentes. Eu queria que isso não existisse no meio cristão. A igreja de hoje, os cristãos, se tornaram complacentes, para que eles possam ser gentis aos outros. Eles não têm mais opiniões próprias, então eles concordam com tudo que os outros dizem. Eu quero falar um pouco sobre isso, o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Eu quero que você entenda o que é ser cristão. Ser cristão não é rude, não é ser rude, não é ser egocêntrico, não é ser nada disso. Mas a Bíblia nos ensina que uma das bases do cristianismo é que ele pode ser complacente. O cristão não é aquele que se faz de legal para que as pessoas o achem legal. Então, nós estamos, eu já vou ler o texto para vocês, nós estamos assim, numa geração assim. Eu estou em São José dos Campos, na plantação, todas as manhãs eu estou lá. E nós estamos lá nós temos uma sociedade extremamente secular, que acredita em ideologia de gênero, que concorda com tudo que você pode imaginar. E nós estamos lá com o evangelho sendo anunciado. Nós não estamos sendo complacentes com eles. E eles estão indo. Mas o perigo que nós cristãos, eu não sei quantos de vocês são cristãos, mas se você não for cristão, quero que você entenda o que é ser um cristão. Mas nós não podemos ser cristãos complacentes, que quer posar de boa para que todo mundo ache você legal. A igreja IPB-Atos, a igreja Presbiterianos, ela não dá a mínima em ser legal para as outras pessoas. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser fiel ao Evangelho, é ser fiel às Escrituras. E é isso que nós vamos fazer sempre. É saber que quando você entrar aqui, você vai ouvir aquilo que o Evangelho lhe manda falar. Então hoje eu vou falar sobre isso com vocês. Eu vou ler um texto do apóstolo Paulo de Romanos, capítulo 11, do verso 17 ao verso 21. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você abra a sua Bíblia, porque eu quero que você entenda uma coisa sobre o que o apóstolo Paulo fala de Romanos 11, 17 ao verso 21. Eu vou pedir para que a irmã coloque, olha, diz-se um texto, olha aqui para o telão, se você não tiver Bíblia, se você não estiver conseguindo conectar. Olha o que ele diz.
Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Verso 19: então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, obrigado por esta noite, obrigado por tua palavra. Ensina o nosso coração, Senhor. Exorta-nos nesta noite de modo que nós possamos sair daqui temendo o Senhor, não com medo de Ti, mas reverenciando quem Tu és, Senhor. Senhor, que a nossa vida esteja sempre colocada diante do Senhor. Então nós Te pedimos nesta noite que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor toque na nossa vida, que o Senhor nos tire de nós toda a complacência que nós temos tido, Senhor. Nós, cristãos contemporâneos, perdemos as nossas posições bíblicas, doutrinárias, e apenas queremos agradar aos outros, Senhor. Nós Te pedimos perdão por isso. E eu quero Te pedir que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, e que nesse dia dos pais, onde Tu és o Pai maior, melhor, supremo Pai, aquele que não abandona a gente nunca, aquele que nunca nos deixa a sós, mas aquele que está sempre nos sustentando, nós Te pedimos que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente, a gente vive numa era que muitos cristãos acreditam que a igreja é uma coisa boa. Se eu perguntar a vocês, e aí, gente, a igreja é uma coisa legal, aí vocês vão dizer, sim, são. Mas esses cristãos culturais que acreditam que a igreja é uma coisa boa, mas eles não são comprometidos com ela. Hoje, por causa do Dia dos Pais, vocês estão aqui, louvo a Deus pelo seu compromisso. Mas quantos dos nossos irmãos estão em algum lugar sem estar na casa do Senhor? Domingo é o dia do Senhor. Então os cristãos culturais, eles acham uma igreja boa, mas eles não são comprometidos com eles. Eles não se envolvem em nada, em nenhum ministério na igreja. Eles não são generosos. Alguns dos nossos irmãos, dos cristãos que acham a igreja legal, eles nem se lembram qual foi o último dia que eles falaram com uma pessoa sobre Jesus Cristo. Eu não quero nem pressupor, se eu fizer essa pergunta a vocês, eu possa perguntar, qual foi o dia que vocês, o último dia que vocês falaram alguma coisa do Evangelho para alguém? Os cristãos culturais que a gente tem nos dias de hoje, eles nem se lembram se já falaram ou falam de Jesus. E quando falaram de Jesus. Os cristãos culturais, eles normalmente vêm a igrejas a cada 2 meses. Por quê? Porque nesse intervalo de 2 meses, eles estão nos teatros, na casa de praia, na piscina, no shopping, em qualquer lugar, menos na casa de Deus. Esses são os cristãos culturais, que não são comprometidos com a casa do Senhor. Vem a cada 2 meses na igreja, a cada 3 meses, e eles então
vivem a vida cristã e ainda acham que a igreja é uma coisa legal. Além disso, os cristãos culturais, eles acreditam que a igreja é uma coisa boa, mas eles não estão dispostos a fazer da igreja uma prioridade. Esses são os cristãos culturais. Esses são os cristãos complacentes, que estão dispostos de abrir mão de tudo para agradar a outros. Uma das coisas mais fantásticas que eu gosto de ouvir e às vezes eu vejo gente, pastor, às vezes tem gente que quer domingo lá em casa. Eu digo, não venha, porque se vir, na hora do culto eu vou para a casa do Senhor. E quando eu ouço isso, eu lembro do meu pai, que hoje eu disse, te amo, pai, numa mensagem do WhatsApp. Como eu aprendi com ele ser um cristão que tenha compromisso com a casa do Senhor. E não me importar com o que as pessoas pensam de mim. Fanático, não fanático, não importa. Mas a nossa geração, a geração da igreja contemporânea, dos cristãos que a gente chama de cristãos culturais, elas são pessoas que elas não fazem do dia do Senhor uma prioridade. Eles roubam o dia do Senhor por qualquer outra coisa. O dia do Senhor é muito interessante, é muito absurdo como os cristãos roubam o dia do Senhor com a maior naturalidade possível. Com a maior naturalidade possível. Os cristãos culturais têm se apropriado do dia do Senhor para si. Completamente para si. Decidem fazer do seu domingo o que quiserem, menos consagrarem esse dia à sua devoção. Quando a gente lê as Escrituras, e este mandamento vos será perpétuo, que o dia de sábado, o domingo, pelos cristãos, quando Jesus Cristo ressuscita, esse mandamento vos é perpétuo, que cada um de vocês se reúnam no dia do Senhor, que cada um de vocês nunca deixe de congregar. Mas a Bíblia vai nos mostrar algumas coisas que a gente precisa entender que são importantes. Mas quando você perguntar aos cristãos culturais, que estão neste exato momento, alguns em suas casas, curtindo, no teatro, na praia, no shopping, eu não estou dizendo que você não pode tirar férias, não estou dizendo que você não pode passear, não é nada disso, eu não sou moralista. Mas quando você vai perguntar a essas pessoas, aos cristãos culturais, você pergunta assim, você tem certeza que você é salvo? Aí eles dizem, claro que eu sou. Obviamente que eu sou. Eu amo a Jesus. Se você perguntar para elas vão dizer para vocês, pastor Cláudio, eu fui batizado, meus filhos foram batizados na igreja. Mas o que é interessante, que eles não vivem suas vidas como se Jesus fosse o Senhor. Eles não vivem como se Jesus fosse o dono da vida deles. A pergunta que eu faço é, será que essas pessoas, os cristãos culturais que nós estamos tendo nos dias de hoje, não são parecidos com os ramos que Deus removeu de Israel? Que acreditavam que eram salvos, que acreditavam que a igreja era um lugar bacana, que acreditavam de fato que iriam ter a vida eterna após morte. Será que os cristãos contemporâneos não são como os ramos de Israel que Deus corta para nos enxertar?
os gentios, como diz as Escrituras. Presta atenção comigo. O apóstolo Paulo diz que se Deus estava disposto a cortar os galhos originais, os judeus, para nos enxertar, os não originais, na videira, os não originais como somos nós, por causa da incredulidade deles e por causa da complacência deles, por que a gente acredita que Deus não fará o mesmo conosco? Por quê? Presta atenção. Se Deus cortou o seu próprio povo, que eram os galhos originais, por causa da incredulidade deles e por causa da complacência deles, vocês acham mesmo que Ele não fará o mesmo conosco, se nós vivermos assim? O apóstolo Paulo vai dizer que as mesmas transgressões que tiraram Israel da árvore, isto é, o quanto eles transigiram, o quanto eles foram complacentes e o quanto eles tomavam a sua salvação como certa. E aqui eu vou entrar num ponto doutrinário reformado e presbiteriano extremamente importante. Isto é, o apóstolo Paulo está dizendo que esses judeus, como os cristãos contemporâneos que acham a igreja legal, que acham que são realmente salvos e que tinham a sua salvação como certa, porque eles eram judeus, filhos de Abraão, que era uma geração que servia a Deus de boca para fora. É o que nós estamos vendo hoje na igreja, nos cristãos culturais contemporâneos, aqueles caras e aquelas pessoas que servem a Deus de boca para fora. Eles só praticam os movimentos religiosos, mas as suas vidas não se conectam com a vida de Jesus Cristo. É assim que vivia o povo de Israel. E nós, cristãos contemporâneos e culturais, estamos fazendo a mesma coisa. Esses irmãos judeus que acreditavam que eram salvos para sempre, que entendiam a doutrina da salvação, de salvação para sempre, eles viviam e cultuavam a Deus de boca para fora, não realmente, não viviam de acordo com o que Deus ensinava, e aí nós da igreja contemporânea estamos vivendo da mesma forma. O que me preocupa como pastor é com as crianças que estão sendo criadas por esses pais. Eles vão crescer também achando que são salvos, porque pertencem à mesma matriz. Vão viver de acordo com as mesmas expectativas dos seus pais. E em algum momento, essas crianças vão achar que também são salvas. E simplesmente vão viver a vida cristã como quiserem. Obviamente que os pais dessas crianças, elas evitam certos tipos de pecados morais, ou alguns tipos de pecados, mas no fundo do coração, esses pais não confiam que Jesus Cristo é o Senhor. Então o que me preocupa não é com a igreja só de agora, é porque nós estamos criando filhos que também vão crescer como esses ramos de Israel que são cortados para que os gentios sejam enxertados. Por quê? Porque nós estamos criando, nós nos tornamos cristãos de modo
que compromisso não significa mais nada para nós, que definições sérias sobre o cristianismo não faz mais sentido. Então, gente, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós nesta noite é: acordem, acordem, porque se o Pai, se Deus fez isso com os seus filhos naturais, judeus, vocês acham que não vão fazer isso com os seus filhos não naturais, os enxertados? Que não vão cortar vocês também? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí eu quero entrar neste ponto, porque nós presbiterianos, nós reformados, nós temos meio que uma versão pervertida da doutrina da segurança eterna. Nós pervertemos isso de alguma forma. É por isso que nós não somos compromissados com Deus. Nós não nos quebrantamos mais. Nós não. Se você decidiu que não gostou alguma coisa do culto ou da pregação, você não vem mais à igreja. Por quê? Porque nós cristãos começamos a ter essa visão pervertida da doutrina da segurança eterna. E a gente começa a achar que não importa o jeito que a gente viva, a gente continua pertencendo a Deus. Que não importa da forma com que a gente viva a nossa vida diária, mesmo sendo o contrário do que significa servir a Jesus e viver para Jesus, nós ainda achamos que nós pertencemos a Deus. E nós reformados então dizemos: uma vez salvo, salvo para sempre. Sempre salvo. Ou seja, se você foi verdadeiramente salvo, você nunca poderá perder a sua salvação. Gente, e nós usamos essa doutrina pervertidamente. Por quê? Porque a doutrina da segurança eterna é uma das doutrinas mais gloriosas que o cristão pode ter. É saber que, se Deus te salvou, ninguém poderá arrebatar você da mão de Deus. Olha que doutrina gloriosa. Olha que doutrina majestosa. Deus lhe salva, Deus lhe liberta, e ainda que o inferno inteiro venha querer lhe retirar da mão de Deus, o apóstolo Paulo diz, as escrituras dizem, que ninguém pode mais tirá-lo da mão de Deus, porque você pertence ao Senhor. Mas o que nós fizemos com essa doutrina gloriosa? Nós a pervertemos. Nós vivemos como cristãos culturais. Nós não temos mais compromisso com nada. E aí olha o que diz no verso 20. Romanos 11, verso 20. Olha o que ele diz no texto. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Vou repetir para vocês, porque é essa doutrina da salvação eterna que nós estamos profanando-a como reformados. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Aqui a gente tem duas verdades que a gente pode chamar de verdades contraditórias. Por um lado,
A Bíblia diz que uma vez que Deus salve você, você está salvo para sempre. É uma verdade gloriosa. É verdade. Você vai ler isso em João capítulo 10, Romanos capítulo 8, em tantos outros lugares da Bíblia. Por outro lado, diz que somente se você perseverar até o fim, você será salvo. Olha que paradoxo, que aparente contradição. Ele diz, por um lado, que uma vez que Deus o salve, você está para sempre salvo. Mas ele diz, por outro lado, que somente se você perseverar até o fim, você será salvo. Então a gente tem que, para não esbofetear essa doutrina maravilhosa da graça, a gente precisa conectar os dois. Os dois precisam andar juntos. Porque uma das marcas essenciais da fé verdadeiramente salvadora é que essa fé dura até o fim. Essa fé não é complacente. Essa fé não é descompromissada. Não é qualquer coisa que nos tira do compromisso de sermos cristãos, de nos reunirmos, de vivermos juntos, de vivermos para a glória de Deus. Então, por um lado, o apóstolo Paulo está dizendo é que toda fé salvadora, se você de fato está conectado à videira, a sua fé ela vai durar até o fim. Então, a verdadeira doutrina da segurança eterna não é apenas isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é essa a doutrina da salvação eterna, mas a doutrina da salvação eterna, uma vez salvo, sempre vivendo mediante a fé até o fim. Essa é a doutrina da salvação eterna. Se você é salvo, então diariamente, ainda que você viva os seus fracassos, ainda que você cometa os seus pecados, ainda que você falhe, ainda que você tome decisões equivocadas, a Bíblia diz que uma vez salvo, você sempre permanecerá vivendo pela fé até o fim. É isso que diz o apóstolo Paulo. Então, ter uma fé que persiste até o fim é a evidência de que você tem uma fé que nunca vai perder, que você nunca será cortado. É isso que diz o apóstolo Paulo. Então, não perseverar até o fim é evidência de uma fé que você nunca teve. A igreja está encharcada de cristãos culturais. Às vezes eu acho que essa pandemia veio fazer um negócio conosco. Ele veio nos peneirar. Às vezes eu tenho a sensação é que Deus vai mostrar, e está mostrando nessa pandemia, quem é de fato que tem uma fé salvadora. Porque quem tem a fé salvadora é aquele que tem aquela fé que permanece firme e segue adiante, não importa o que aconteça. Eles, ainda que estejam fraquejando, eles continuam andando pela fé. Continuam caminhando para a glória de Deus. Às vezes eu tenho vontade de, no nosso conselho, eu sugerir que esta igreja não aceite mais ninguém que seja um cristão cultural. Que seja alguém que vem aqui, visita a igreja, gosta da igreja, quer ser membro da igreja, mas não vem domingo que vem, não vem outro, não tem compromisso, não faz nada com ela. Porque a questão não é ter um monte de gente. A questão é a gente ter um povo que tem uma fé que permanece para sempre. E aí eu me pergunto,
se os cristãos culturais não são aqueles joios que estão entrando dentro da igreja para perverter a própria igreja. Então eu, às vezes, dá vontade de olhar para o meu conselho, por favor, não permitam que essas pessoas, esses irmãos que vêm de outra comunidade, e aqui todos são bem-vindos se você quiser servir ao reino, mas que você, às vezes, tu diz, leve 6 meses para aceitar alguém aqui dentro. Veja se essas pessoas vão mostrar verdadeira fé, veja se eles são comprometidos, veja se eles são zelosos pelo Evangelho, veja se eles são piedosos. Tome café com eles, conheçam suas esposas, conheçam seus maridos e vejam se eles são cristãos de verdade. Porque os não cristãos, não, nós ensinamos aquilo que é ser cristão. A gente ensina, a gente fala o que é o cristianismo, o que é viver de modo piedoso, o que é ser um cristão radical, vivendo pela graça de Deus, que perdoa, que perdoa porque foi perdoado na cruz do Calvário. Mas a vontade que eu tenho de pedir a esse conselho é: só deixe pessoas entrarem aqui, fazerem parte desta igreja, não porque nós somos melhores, porque nós não nos interessa cristãos culturais aqui dentro. Me interessa sim ateus, homossexuais, pedófilos, o que for, para que eles possam ouvir o Evangelho e se arrependam dos seus pecados. Amém. Mas cristãos culturais não me interessam, porque eles não são comprometidos. Eu espero que às vezes meu conselho se reúna e fale assim: nós vamos fazer isso. Tomem café com essas pessoas que querem entrar para esta igreja. Vejam se de fato as suas esposas podem falar que eles são cristãos mesmo, que o marido é cristão, que os filhos são cristãos. Sabe, porque fé salvadora, gente, é permanecer na fé. Então a evidência da fé salvadora não é a intensidade de uma emoção manifesta por tal pessoa, mas a verdadeira fé, a salvadora, aquela que permanece na videira, é aquela que vai ser resistente por longo tempo. Porque disse o apóstolo Paulo que a verdadeira fé é aquela que, quando você é provado no fogo, você é aprovado pelo Senhor, porque Ele te sustenta. Então, gente, muitas pessoas pensam na fé cristã como o primeiro ato único do casamento, quando você vai lá diante do pastor e se casa. Algumas pessoas pensam que a fé é aquele momento glorioso, emocionante, que você fica feliz naquele momento, mas é só aquele momento que faz sentido na vida dessas pessoas. Mas o seu compromisso fiel, tanto à igreja local, tanto ao Evangelho, tanto a Jesus Cristo, não se perpetua durante o tempo, não segue em frente, não caminha. Então, muitos cristãos contemporâneos, ou que eu chamo de cristãos culturais, eles vivem a vida cristã como se estivesse vivendo o dia do seu casamento. É só aquele momento. Depois não vão ser mais gentis, depois não vão ser mais amorosos, depois não vão ser mais fiéis e vão ser complacentes. Vão viver sem uma opinião própria e só tem o único desejo de agradar os outros. A igreja não foi feita para agradar este mundo. Nós cristãos não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para mostrar a este mundo o Redentor que veio para libertá-los e salvá-los. Como assim nós fomos salvos. Amém, gente? Amém. Então,
quando se trata de Deus, nós cristãos estamos meio que perdidos nisso. Então, portanto, gente, a gente precisa ser cauteloso. Os cristãos culturais, eles estão tolerando pecados em suas vidas. Sabe, os cristãos culturais acreditam que o salário do pecado é a alegria, não a morte. Os cristãos contemporâneos, eles acham que quando pecarem, eles vão ter um resultado positivo sobre a sua postura pecaminosa. Mas a Bíblia diz que todo o salário do pecado é a morte. Mas os cristãos culturais não acreditam nisso. Eles acreditam que quando pecarem, o salário do pecado não será a morte, será a alegria, será a felicidade. É por isso que nós cristãos culturais estamos fazendo o que fazemos com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com tudo isso. Porque nós, de alguma forma, os cristãos contemporâneos começaram a acreditar que o salário do pecado não é mais a morte. É a igreja. A igreja começa a acreditar que o salário do pecado é a alegria. Então você chega aqui e gente que continua pecando, ela continua pecando. Ela ouve de um Redentor que é capaz de perdoá-la, de libertá-la, mas ela não, ele sai daqui. Eles já são cristãos, mas eles continuam vivendo no pecado, porque de alguma forma os cristãos culturais acreditam que o resultado final do pecado vai ser alegria. E isso nunca acontecerá, porque o salário do pecado sempre será a dor, sempre será o sofrimento, sempre será a pior coisa que pode existir nas nossas vidas. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: cuidado quando vocês começarem a fazer concessões na vida de vocês. Alguns dias desses, um amigo, um irmão desta igreja veio me perguntar uma pergunta muito importante sobre a questão da homossexualidade. E ele falou assim: pastor, na minha família tem uma pessoa homossexual e ele vai casar com uma outra pessoa. Qual deve ser a minha posição sobre isso? Eu devo ir ao casamento dele? E eu digo: não, claro que não. Porque não existe casamento homossexual. Só existe casamento entre homem e mulher. Mas isso eu não estou demonstrando falta de amor? Não. Você está mostrando, na verdade, amor. Porque você não está sendo complacente com ele. A complacência é você negar aquilo que a Bíblia diz, porque você quer estar bem na fita com o seu próximo. Então eu disse a esse meu irmão que é querido e que fez uma pergunta honesta, que é uma pergunta difícil de se entender no mundo que a gente está vivendo, agora, que a gente lida com o homossexualismo. A gente não trata, o cristianismo nunca tratou o homossexualismo pior do que a mentira, pior do que o roubo, pior do que qualquer outra coisa. Tudo é pecado e todos eles precisam estar rendidos diante da cruz do Calvário. Mas ele me perguntou: mas não é falta de amor? De jeito nenhum. A maior expressão de amor é que você vai dizer para ele: lamento, mas não existe casamento homossexual. Isso nunca foi e nunca será um casamento. O casamento é entre homem e mulher. Assim diz a Escritura. E quando você sinaliza isso para essas pessoas, você está dizendo para essas pessoas que estão tomando essa posição que eles vão entrar no pior período da vida deles, que é
confrontar de frente a realidade de um Deus criador. E o salário disso que eles vão fazer não vai ser felicidade e alegria, vai ser suicídio, depressão, melancolia e todas as outras coisas mais. Então, gente, nós cristãos não fomos chamados para sermos complacentes. Nós fomos chamados para amar todas as pessoas. John Stott foi perguntado sobre isso. John Piper. Alguém um dia chegou para ele e perguntou assim: John Piper, se sua filha se tornasse uma lésbica e fosse casar com uma outra mulher, você iria no casamento dele? De modo algum. Mas John Piper, a Bíblia não diz que nós devemos amar uns aos outros, diz, por isso eu não vou no casamento, porque não há casamento homossexual. E quando minha filha tomou a decisão de se casar com uma outra mulher, ela que deixou de me amar. E ela que deixou de amar a Deus. E esse é o ponto. Porque nós não somos complacentes. A igreja cristã é a igreja que muda o mundo. Por isso que no Antigo Testamento e no Novo Testamento os povos queriam aprender com o povo de Deus como se vivia. Por quê? Porque o povo de Deus, quando vivia de acordo com a bênção do Senhor, eles viam a diferença que a vida deles faziam numa sociedade. Os cristãos não são complacentes. Então quero pedir a vocês, cuidado por fazer concessões ou tolerar concessões na vida de vocês. Cuidado também, diz o apóstolo Paulo, como está falando nesta carta, cuidado com o crescimento espiritual casual de vocês. É quando vocês crescem casualmente, não intencionalmente. Quando vocês pegam a Bíblia uma vez por mês, oram uma vez por mês, então começam a ter um crescimento casual, mas não intencional. O apóstolo Paulo diz que vocês vivem pela fé e mediante a fé ao Filho de Deus. Então o apóstolo Paulo diz: cuidado com o crescimento casual da espiritualidade de vocês. Vocês foram chamados para estarem, e nós fomos chamados para estarmos aos pés do Senhor, na presença dele. Os cristãos não podem viver de crescimento espiritual casual e complacente. Nós não podemos fazer isso. Eu e você fomos chamados para estar aos pés de Jesus, na presença dele, pedindo que cada dia ele nos faça crescer nele. E como que nós crescemos em Cristo? A partir dos meios da graça, oração, participação do sacrifício, dos sacramentos. Por isso que você não pode ficar fora da igreja. Por isso que a igreja presbiteriana Atos não faz ceia online. Porque nós acreditamos que o único lugar de se fazer ceia é quando todo o povo de Deus está reunido. Pastor, e se a gente fica em lockdown 2 anos? Nós ficaremos em lockdown de ceia 2 anos, até que voltemos para juntos comungarmos da presença do sacramento do nosso Senhor Salvador. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus já nos deu o exemplo disso, que quando ele foi assunto ao céu, e quando ele estava celebrando a sua última ceia, ele diz: esta será a última vez que eu estarei ceando com vocês, e aguardarei até que todos estejam comigo para cearmos de novo. Porque ceia é um lugar de juntos. Não é você chegar em casa online, pegar o pão que você comprou, o vinho, e você tomar. Os cristãos estão se tornando complacentes. Estão querendo agradar este mundo. Estão querendo viabilizar tudo.
Sabe o que aconteceu em São José? Eu fazia transmissão ao vivo. Nós resolvemos em oração tirar as nossas transmissões. As pessoas vão começar a entrar na igreja. Eu acho que sempre deve continuar, mas no nosso caso lá, por isso que eu digo para os pastores, as pessoas que estão assistindo em casa o culto, eles não estão prestando culto. Eles precisam saber disso. Eles estão assistindo uma palestra. Prestar culto, a Bíblia diz que é junto com o povo de Deus. As pessoas precisam entender isso. Entende? As pessoas precisam entender essas coisas. Nós precisamos entender o que significa a igreja de Cristo. E é por isso que eu resolvi parar um pouco sobre a série de provérbios, porque eu queria fazer uma segunda parte, mas eu queria, porque Deus está fazendo algo tão incrível nesta igreja. Esta igreja, ela entrará na história como uma Antioquia de São Gonçalo, onde ela será mãe de muitas igrejas. Muitas igrejas. E esta igreja não pode ser composta de gente complacente, mas tem que ser composta de gente que ama a Jesus, compromissada com Jesus. Então, cuidado, diz o apóstolo Paulo, cuidado em fazer concessões na sua vida, cuidado com o crescimento espiritual casual e complacente que você tenha. E o apóstolo Paulo também está nos ensinando, cuidado, para que você não deixe pecados passarem na sua vida e deixar que esses pecados cresçam na sua vida e sufoquem a sua fé. Sabe quando a palavra cai e o espinho cresce, sufoca a semente? É quando você deixa pecados crescer na sua vida e daqui a pouco você não tem mais fé, porque o pecado cresceu de tal forma que começou a sufocar o seu coração, a sua fé em Deus. A igreja precisa acordar. Esta igreja é uma igreja que Deus está fazendo coisas incríveis. Então, meu medo sobre a igreja hoje é o mesmo medo que o apóstolo Paulo tinha. É que a igreja hoje, contemporânea, ela considera tanto que ela foi perdoada, que ela tem um perdão garantido, que elas têm o direito à vida eterna, e que elas comecem a fazer exatamente o que o povo de Israel fazia. E aí foram podados, retirados. Esse é o meu medo hoje. E o meu medo como é com esta igreja, num momento tão crucial dela. Tão crucial dela. É que você considere que você está tão salvo, e que você presuma que é seu e é de direito de nascença a sua salvação, o seu perdão dos pecados, que você comece a viver como os galhos de Israel viveram. E aí você começa a viver incredulamente, sem compromisso. E eu acho que parte da igreja contemporânea está começando a viver assim. E a pergunta que eu faço, mas se Deus arrancou e o apóstolo Paulo faz, mas se Deus arrancou os galhos naturais para colocar os galhos não naturais, será que não arrancará os galhos não naturais também, se viver dessa forma? Eu quero ir para o meu final. Eu quero pedir a vocês nesta noite, por favor, não segurem, não fiquem satisfeitos com o seu cartão que você tem uma vez salvo para sempre. Essa doutrina é gloriosa.
Mas essa doutrina é para aqueles que vivem mediante a fé até o fim. Por favor, não sejam como os cristãos culturais, que eles parece que tomaram um tipo de Prozac em Jesus. Jesus é meu amigo. Eles vivem do jeito que querem. E ainda chama Jesus de amigo. Por favor, não façam isso. Por favor, diz o apóstolo Paulo, e eu também como ministro do Evangelho, os exorto, por favor. Viva uma vida onde realmente Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida, Senhor da sua família, o Senhor do seu coração. Eu peço que esta igreja não seja uma igreja de cristãos culturais. Eu confesso que não. E por favor, se você é um cristão que vive mediante a fé, cuidado com os cristãos culturais. Não andem com eles. Não andes com aqueles que dizem que Jesus é bom, mas não tem nenhum compromisso com a igreja local. Que não amam a Jesus. Que são complacentes. Que estão querendo sempre agradar os outros e não a Deus. Que acham que o salário do pecado é a alegria e não a morte. Eu oro, como diz o apóstolo Paulo, que você compreenda que se Deus moveu os ramos de Israel, que era o seu povo, porque eles não se submetiam ao seu senhorio, porque eles eram complacentes, você acredita mesmo que Ele não removerá você? Que Ele não me removerá? O apóstolo Paulo e a Bíblia diz que nós temos um Senhor. E esse Senhor é Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que Ele é Senhor de tudo na nossa vida ou de nada na nossa vida. Ou tudo que somos é dele ou nada dele. E entenda uma última coisa que você precisa entender. O nosso Deus, Ele não é glorificado apenas pela confissão dos nossos lábios. O nosso Deus, Ele não é glorificado apenas pela confissão dos nossos lábios, mas pela nossa obediência divina a Ele. Vamos orar? Que Deus possa estar falando contigo nesta noite. Talvez você tenha vindo aqui e Deus veio falar com você que você precisa tomar cuidado com a sua fé. Que você precisa de um conserto desta igreja, de dizer: eu tenho começado a fazer coisas com vocês e vocês não podem ser complacentes. A IPB Atos não foi feita para ser complacente. A IPB Atos entende a graça, mas ela entende que o louvor dos nossos lábios não vale nada se não seguir pela obediência da nossa vida a Ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de orar por isso hoje? Queria então que você abaixasse a sua cabeça. Enquanto os nossos músicos vão estar ministrando com seus instrumentos, eu queria que você orasse ao Senhor sobre isso. Se você tem vivido uma vida cristã complacente, sem compromisso, ore a Deus para que Deus possa mudar o seu coração.
mudar a sua vida. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Peça a Deus para dizer: Senhor, eu tenho sido complacente. Eu tenho te adorado com os lábios, mas minha vida não tem te adorado. Eu tenho querido ser legal para as pessoas, mas tenho sido desobediente para ti, a ti. Vamos orar ao Senhor. Ore, clame ao Senhor. Senhor, muda a minha vida. Eu me arrependo desse tipo de vida. Peça ao Senhor para que você não seja um cristão cultural, que pegou o cartão de salvo para sempre e vive como quer. Deixou de viver mediante a fé. Peça a Deus para que você siga com Ele até o fim. Que até o último dia da sua vida você seja fiel a Ele, compromissado com Ele, obediente a Ele. Beatos de São Gonçalo: não se dobrará uma igreja complacente. Nós temos uma mensagem, e a mensagem é que o nosso Redentor vive, e que esse Redentor veio para nos libertar. E quem quiser ser liberto e entregar-se a Ele de todo o coração, liberto será. Pai querido, obrigado por esta noite, pela Tua palavra. Eu peço que Teu Espírito continue falando com cada irmão, cada irmã, cada pessoa que veio aqui nesta noite. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque é possível que nós tenhamos pego uma doutrina tão maravilhosa, sublime, que é da segurança eterna, e transformado esta doutrina, Senhor, em uma forma de viver de qualquer maneira. Nos tornamos adoradores de lábios e não temos mais uma vida que Te segue. Senhor, que cada cristão aqui lute para ser santo. Nós sabemos que até mesmo a santidade é o instrumento da Tua graça, é a ação da Tua graça. Mas na igreja contemporânea, ninguém mais luta para ser piedoso, ninguém mais luta para ser santo, ninguém mais luta para ter lábios transformados, boca transformada, coração transformado, Senhor. Senhor, nós pedimos que nesse dia dos pais, o presente que o Senhor nos dê nesta noite, é que o Senhor nos dê o vislumbre que Isaías teve de Ti. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toque-nos com a tenaz nesta noite, Senhor. Toque-nos de modo, Senhor, que tudo na nossa vida seja purificado. Que ninguém aqui mais seja complacente, Senhor, mas que viva uma fé, Senhor, verdadeira, vigorosa, Senhor,
piedosa, santa. Senhor, porque só a tua igreja santificada por ti pode ser, e por meio do teu filho pode ser chamada de nação santa, povo adquirido. Senhor, que nós, quando formos comer do pão e beber do cálice, nós possamos, enquanto pegarmos dos elementos da ceia, do sacramento, nós possamos dizer: Senhor, obrigado porque tu me enxertaste na videira que és tu. Não me deixes brincar com isso. Obrigado por tua redenção. Obrigado porque a tua palavra diz que não sou eu que dou vida à raiz, não são os galhos que dão vida à árvore, mas é a raiz que és tu que dá vida à árvore. Tu és a minha raiz. Tu és a minha vida, que assim seja quando comermos do pão do cálice. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, convido a igreja a se pôr de pé para cantarmos. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei.
ajude, Pai. Que essa palavra não seja esquecida, Senhor Deus. Que essa música não seja cantada de boca para fora, Senhor Deus. Que a gente demonstre, Pai, para esse mundo que fomos mudados pelo Teu amor, Senhor Deus. Que somos mudados constantemente, Pai, a cada dia, Deus. Por essa grande salvação, Pai. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso em seu nome. Vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso em seu nome, vamos vencer. Nosso Deus é grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso em seu nome, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Sabemos, Deus conosco. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas sabemos, mas esperamos grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso em seu nome, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso em seu nome, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá.
nunca falhará. Ele surgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Obrigado, Pai. Pode sentar. Graça e paz, irmãos. Vim aqui antes do encerramento para deixar um aviso em particular e também para avisar que vai ter um vídeo em homenagem ao Dia dos Pais. E enquanto o pessoal do multimídia prepara o vídeo, eu já vou dando meu aviso. O aviso hoje é o último dia para se cadastrar na classe de integração. Você que está visitando a igreja, que quer servir a Jesus conosco, que quer fazer parte dessa igreja, para que a gente possa crescer em comunhão, então é só falar comigo, tá bom? Você fale comigo, eu vou te enviar um formulário, você vai preencher e a classe de integração, que vai ser as aulas que vão ser dadas, vai ser no dia 14, então neste sábado, das 2 às 5 horas da tarde, tá bom? Quem quiser, pode me procurar. O vídeo está pronto? Foi solene, né, gente? Matando saudade de irmãos queridos. Eu estava sentindo muita falta de ver os irmãos. Parabéns aí quem produziu o vídeo. Muito abençoador. Tem mais coisa ali? Tá bom. Ok. Bom, então vou dar os avisos. Amanhã, segunda-feira, presencial ou online? Amanhã, segunda-feira, classe Ministério de Misericórdia com o pastor Cláudio. É um estudo, acontece online pelo Google Meet. Você precisa entrar nas nossas redes sociais ou nas redes internas aí de comunicação. Pode procurar o Douglas depois, que ele te informa como você pode saber sobre isso. Eu quero dar os avisos da semana e eu queria lembrar o que a gente ouviu aqui nessa noite. Não dá para fazer um resumo, o pastor Cláudio já falou tudo o que precisava falar, mas nós somos exortados nessa noite. Eu sempre faço menção àquilo que é pregado e eu queria te chamar que passe essa semana meditando nesse conteúdo. Pega esse vídeo no Facebook, assista de novo, assista com sua família e vamos realmente nos achegar a Deus, né? A Bíblia diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então medite nessa semana, compartilhe, porque é um tempo de despertamento. Interessante, pastor Cláudio, que nessa semana eu estava conversando com o João sobre isso. E ontem à noite nós tivemos um culto de oração aqui, que eu soube que foi uma bênção. Então é um tempo de nos achegarmos a Deus
e para que o nosso coração se apegue a Ele de todo o coração, para que não sejamos jamais cristãos culturais, ok? Terça-feira você fica em casa orando pela igreja, pelas plantações. Quarta-feira nós temos um culto de oração que também é online. Também acontece pelo Google Meet. Você acessa ele pelo link que fica nas redes sociais. Na quinta, Desperta Débora, um culto das irmãs que acontece online. E também na quinta-feira tem um culto em São José, mas vocês não estão ainda participando, mas se quiser participar, podem falar com a gente, comigo. Dia 21 de agosto, às 14 horas, vai ter um culto de adolescentes lá na casa do pastor Alessandro. Então, 14 horas, um culto de adolescentes na casa do pastor Alessandro. É só procurar João ou o pastor Alessandro, ok? Domingo de manhã, culto às 10 horas da manhã, no Salão de Festas Porto das Festas, lá em Itaipuaçu. Galera de Itaipuaçu, por favor, vá para lá, cultuar a Deus. E culto aqui, e escola bíblica aqui na parte da manhã. Domingo à noite, nosso culto da noite às 18 horas. Você que veio, volte, traga mais alguém. Eu estou vendo ali uma sinalização ali do vídeo das crianças do Ministério Infantil. Vou deixar a Maria Luísa, vou falar já. Então, no nosso canal IPB Atos Kids, nós temos vídeos com conteúdos produzidos para nossas crianças. Gente, enquanto nós não voltamos com o nosso culto presencial, é preciso que você, por favor, assista os conteúdos, compartilhe os conteúdos, curta a página, faça essa página chegar ao maior número possível de crianças. Vocês estão me ouvindo aí atrás, né? Está sem microfone, mas... Então, por favor, façam isso, porque é o que nós temos preparado para a edificação dos nossos futuros líderes. O futuro da igreja hoje depende muito disso, do que a gente está aprendendo, do que a gente está aplicando em nossas vidas. Então queremos que você faça isso, ok? Tem mais um aviso, Maria Luísa, qual que é? Sábado à noite, culto de mulheres, aqui, todo mundo para cá, 19h30. As mulheres e os esposos também podem vir, tá bom? Então, por favor, venham e tragam convidados. Mais algum anúncio aí? Terminou? Então passo lá para a multimídia e depois eu faço aqui o fechamento. Feliz Dia dos Pais! Bye.
efeitos mais do que especiais em surround, todo mundo pôde experimentar. Bom, estudo bíblico quinta-feira, lá na igreja de Itaipuaçu. Luiz, você estava triste porque a nossa igreja está crescendo? Que isso? Eu sei que não. Que Deus abençoe a todos vocês. Aos papais aqui, um feliz Dia dos Pais. Leve um abraço àqueles pais que estão em casa. Eu estou muito feliz porque ontem nós tivemos um culto lá em casa, um encontro, né, da igreja lá em casa. Foi toda a igreja lá para casa. E ontem foi o dia em que teve o chá de revelação da minha filha. Eu sou oficialmente um avô do Zion. Graças a Deus. Obrigado pelas orações das irmãs que orou por nós. Continue orando, que Deus tem feito grandes coisas lá. Vocês são convidados a ir lá algum dia, tá bom, gente? Agora fique de pé, vamos orar e vamos para nossas casas, agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso. Nossos visitantes, se você quiser falar comigo, eu vou estar ali no final para a gente bater um papo, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, agradecer a Ele. Querido Pai, muito obrigado por essa semana extraordinária, Senhor, que nós passamos, por todas as coisas que o Senhor fez, por todas as coisas que o Senhor está fazendo ainda agora. Aquilo que nós ouvimos nessa noite vai continuar, Senhor, fazendo efeito. Aqueles que estão sendo transformados, que foram convencidos pelo Teu Evangelho, que Tu os sustente, Senhor, que Tu coloque sobre eles, Senhor Deus, uma proteção, para que quando o diabo voltar para roubar a semente, Tu os afugente deles. Guarda essa igreja, Senhor, que está se multiplicando, que está gerando filhos, que está gerando mais e mais outras e outras comunidades que Te adoram. E dá que o Teu poderoso Espírito continue a fortalecer essa liderança, continue a fortalecer os departamentos envolvidos no trabalho da Tua casa. Que o Senhor nos dê, Senhor, dias de avivamento, mesmo vivendo os dias de apostasia que estamos vivendo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Um abraço, meus irmãos.